No fundo, as partes apresentariam histórias contrastantes e o processo seriam as histórias at work, fundamentalmente, cabendo ao decisor, no final, optar pela melhor história. Devo dizer-vos que o modelo narrativo é bastante intuitivo. É muito mais fácil pensar em termos de histórias do que propriamente em termos de factos singulares e respectivos meios de prova. E até há muitos estudos empíricos de psicologia que demonstram, sobretudo com os tribunais compostos por leigos, como é o caso do Tribunal de Júri no Brasil, que geralmente escolhem em função de histórias e não em função de uma análise racional das provas. Mas o modelo narrativo é perigoso, precisamente porque o controle racional da história é difícil. Daí que haja uma terceira teoria, que é a teoria híbrida argumentativa narrativa, proposta sobretudo por Bex e Vereides, e que pressupõe a utilização quer de argumentos, quer de histórias. Poderia citar inúmeros trabalhos de Bex e de Vereides. Citei este, por exemplo, Argument, Stories and Criminal Evidence, da Springer, edição de 2011. E parece-me que realmente a melhor estratégia é uma estratégia que concilie uma análise rigorosa de tipo argumentativo com uma visão global de tipo narrativo, de acordo com este modelo híbrido. E aqui está uma explicação gráfica simplificada do modelo híbrido, em que estes autores apostam muito na possibilidade de uma formalização através da lógica de argumentos e narrativas. Bom, estes modelos de prova associam-se ao juízo de probabilidades, que tanto pode ocorrer no modelo argumentativo como no âmbito do modelo narrativo da prova. A única diferença reside em que no modelo argumentativo a avaliação de probabilidades é feita a propósito de cada facto singular, ao passo que a avaliação de probabilidades no modelo narrativo é feita acerca da história global do caso. No modelo híbrido combinam-se as duas avaliações. Na medida em que associamos estes modelos de prova a um juízo de probabilidades, a probabilidade é aqui aferida como um grau de credibilidade. Tenho a certeza que os meus colegas palestrantes também vão discordar desta afirmação, sobretudo porque tem uma visão muito mais epistemológica e objetiva da prova como verdade e não como grau de crença ou de convicção. No processo penal, a prova para além da dúvida razoável pode ser interpretada no sentido de a culpa pela prática dos factos imputados corresponder a um grau de probabilidade próximo de 1, no intervalo de 0 a 1. Enfim, poderíamos arranjar outra escala, esta é a de Pascal. Só que num tribunal, convenhamos, tem forma de comparar o conjunto dos factos sujeitos a julgamento com um conjunto paralelo de fatos de referência matematicamente ou empiricamente pré-estabelecidos, o que corresponderia a modelos objetivos das probabilidades de tipo frequencista ou de tipo empírico. Por isso mesmo, o verdito sob a culpa do acusado não se baseia num cálculo de probabilidades condicional em função da comparação de séries de fatos logicamente independentes, que é o que acontece nas interpretações objetivas da probabilidade, mas antes numa estimativa de probabilidade incondicional. Portanto, numa probabilidade subjetiva. Eu não nego que o tradicional cálculo de probabilidades baseado em frequências possa ter expressão na audiência de julgamento, mas em casos pontuais, quando está ligado, por exemplo, à avaliação por um perito forense que indique o grau de probabilidade associado, por exemplo, ao facto de a vítima ter contraído uma doença, a asbestose, na sequência de ter trabalhado durante 20 anos num ambiente fabril exposto ao amianto, asbestos. Mas isso é um relatório pericial que terá esta base de probabilidade objetiva. Não se trata do juízo final feito pelo próprio julgador. O julgador, confrontado com a avaliação pericial, decidirá ele mesmo com base numa interpretação personalista da probabilidade subjetiva, através de uma utilização não matemática, mas meramente intuitiva do teorema de Bayes, que permite que seja feita uma avaliação incondicional das probabilidades que
depois é enriquecida através, também intuitivamente, da análise dos argumentos e dos meios de prova, mas não se exige nunca uma prova matemática do grau de convicção. E por isso é que este juízo de probabilidade funciona no final como um grau de credibilidade que é igualmente praticado por juízes togados e por jurados populares. Os modelos de prova, por sua vez, relacionam-se com a fundamentação da sentença. Na Europa continental temos dois modelos, a íntima convicção, o modelo francês, e a livre apreciação da prova, o alemão, como formas de aquisição pelo julgador da necessária certeza sobre factos de que depende a decisão condenatória. A íntima convicção, dispensando a fundamentação das decisões, promove a arbitrariedade. Pelo contrário, a livre apreciação da prova robusteceu-se através de uma exigência de fundamentação das decisões de fato no modelo alemão, que é também o português, por exemplo, o artigo 127 do Código de Processo Penal português. Não é o meu tema, mas a mim choca-me bastante, deste ponto de vista, o modelo do Tribunal de Júri brasileiro, em que não há fundamentação das decisões de facto, além de que funciona numa íntima convicção dos jurados, que é obtida em regime de incomunicabilidade, com sigilo das votações e ausência de motivação dos votos dos jurados, os quais se limitam a um mero sim ou não, triunfando afinal a maioria simples dos escrutínios. E acresce que a soberania dos verdictos, conforme a previsão constitucional, subtrai as decisões populares ao controle dos tribunais compostos por juízes profissionais, não obstante o artigo 593, inciso 3D do Código de Processo Penal brasileiro, prever ainda, assim residualmente, que o Tribunal de Recurso, por força do recurso de apelação, possa mandar repetir um julgamento quando o veredito popular tenha sido manifestamente contrário às provas dos autos. A crítica ao Tribunal do Júri brasileiro só pode aumentar de tom se considerarmos ainda que o júri brasileiro é irrenunciável por imposição constitucional, não se reconhecendo assim ao acusado o direito de ser julgado por um outro tribunal composto puramente por juízes profissionais. O modelo do Tribunal de Júri brasileiro é, tanto quanto eu sei, único e sem paralelo, e deste ponto de vista parece-me que deveria ser objeto de uma reflexão profunda. Relacionando as decisões de facto com a fundamentação, o julgador de facto tem cada vez mais de produzir abundante fundamentação dos seus juízos probatórios. E, para o efeito, ele baseia-se não apenas nos meios de prova, mas também nas chamadas regras de experiência. A tradução do alemão é Erfahrungsgesetze. E o Código Penal português, por exemplo, impõe mesmo que a prova seja apreciada segundo as regras da experiência livre de convicção da entidade competente. As regras de experiência não são provas por si mesmas, mas desencadeiam presunções judiciais, que são aquelas que não são estabelecidas pela lei, mas se baseiam apenas na experiência de vida. As regras de experiência são meros argumentos que ajudam a explicar o caso particular como instância daquilo que é normal acontecer. O id quod plerumque accidit, já se sabendo que o caso particular pode ficar fora do caso típico. E as regras da experiência são argumentos que ligam os meios de prova a determinadas conclusões, segundo o que é normal acontecer, e também servem para identificar as histórias mais plausíveis. São compatíveis com qualquer um dos modelos de prova argumentativo, narrativo e híbrido. Entramos agora, antes do tema exatamente, na tentação, nos poderes autónomos de investigação do juiz, que tem realmente a necessidade de decidir o caso com base nas provas, mas também com base nas regras da experiência, mas que nunca pode, em caso algum, dispensar as provas e decidir apenas com base nas regras de experiência. Bom, relacionando todos estes conceitos com o ónus da prova, temos uma visão clássica. Nós frequentemente ouvimos dizer que os poderes conferidos ao juiz para determinar oficiosamente a produção de provas prejudicariam a existência do ónus da prova a cargo de qualquer das partes. Creio que, em grande medida, é também a tese do meu colega professor Vítor de Paula Ramos, segundo o que pôde muito na diagonal ler na sua monografia. Ou então ouvimos que, mesmo nos sistemas em que o juiz pode determinar oficiosamente a produção de provas,
o ónus da prova constitui um incentivo à atividade das próprias partes. E fala-se aqui de um ónus de prova subjetivo. Tais afirmações são produzidas no contexto de uma distinção clássica entre o ónus da prova subjetivo e o ónus da prova objetivo. No processo civil, a propósito do ónus da prova subjetivo, diz-se que opera uma distribuição do ónus da prova pelas partes. No processo civil português fala-se até numa distribuição fixa, conforme previsto no artigo 342 do Código Civil, e também se falava numa distribuição fixa no Código de Processo Civil brasileiro, até que surgiu a crítica muito atual a essas regras de distribuição fixa do ónus da prova, com o argumento de que não salvaguardam direitos constitucionais, tais como a tutela judicial efetiva e a igualdade de armas das partes, porquanto não estão configuradas para os casos em que a parte que se encontra onerada com o ónus da prova se encontra defronte de uma prova difícil, designadamente uma prova diabólica, enquanto que a outra parte terá, por motivos de vária ordem, designadamente técnicos, maior facilidade e, se calhar, oportunidade de produzir os meios de prova. E, portanto, tem sido defendida como alternativa à teoria da distribuição fixa do ónus da prova, uma teoria da distribuição dinâmica do ónus da prova, exemplo do que se passa na Argentina, no novo Código de Processo Civil brasileiro e espanhol e noutros países. Por sua vez, no processo penal, diz-se que o ónus da prova subjetivo recai inteiramente sobre a acusação. Eu devo dizer que não é argumento, muitas vezes invocado, para negar este ónus da prova sobre a acusação, a ideia de saber se o Ministério Público é parte ou não é parte no processo penal. No Brasil é parte, no processo penal português costumamos dizer que não é parte, que não tem nenhum interesse subjetivo na condenação. E, por outro lado, que só está comprometido com a descoberta da verdade e, por isso, investiga a charges e a deixares. Esta é uma discussão lateral, porque uma verdadeira instrução do processo implica sempre um investimento de recursos na descoberta da prova por parte do Ministério Público. E, portanto, não quero entrar nesta discussão. Quanto ao próprio ónus da prova objetivo, o juiz, na fase da sentença, mantendo-se na dúvida sobre qualquer facto, aplicará a regra de julgamento sobre o ónus da prova, chamado ónus objetivo da prova. No processo penal, a regra de julgamento determina que o juiz deve aplicar o indúbio pro réu, que constitui uma garantia do acusado, enquanto corolário no campo probatório da presunção de inocência. Eu concordo com aqueles que dizem, e também o colega Vítor de Paula Ramos, que o ónus da prova objetivo é uma regra de decisão em rigor, só em sentido muito impróprio, é que se pode falar de ónus da prova objetivo, e até posso ir ao ponto de concordar com Heisenberg, um especialista alemão em direito probatório, que diz que esta regra de decisão já nem sequer é uma regra de apreciação da prova, porque aplica-se somente após a conclusão do procedimento probatório. E ele diz mesmo, Heisenberg, a propósito do princípio indúbio pro réu, porque está a falar do processo penal, que não é uma regra de direito probatório. É um critério de decisão após terminar o processo probatório. E, portanto, estou perfeitamente disponível para abandonar o conceito de ónus da prova objetiva. Agora vou tentar propor uma reconstrução do ónus da prova, com base numa visão alternativa. E aqui creio que me vou afastar bastante de algumas discussões atuais. Primeiro, o processo civil e penal é uma argumentação racional contraditória que se inspirou nos procedimentos retóricos da prova e que, por seu turno, os marcou também. Portanto, não é um modelo científico de prova. Nem funcionam aqui as garantias epistémicas. É um modelo retórico. Sobre isso, não só existe imensa literatura filosófica e até de sinal, muitas vezes contraditório, mas muito interessante. A propósito, gostaria de
citar uma monografia de Foucault, sobre a qual tenho mixed feelings, porque Foucault era um filósofo, não era um jurista, conhece mal a história do direito. Os dados históricos estão errados, mas é um texto seminal que corresponde a uma conferência que foi feita no Rio de Janeiro, que está publicada no Brasil e que, em francês, está apenas publicada numa coletânea de ditos e escritos, que é A Verdade e as Formas Jurídicas, onde Foucault aproxima os conceitos de verdade, prova e poder, assumindo que as formas jurídicas são uma forma de poder através da qual se declara a verdade e que estas formas jurídicas até influenciaram outros processos de poder sociais. É uma ideia interessante que enfraquece seguramente a noção de verdade no processo, porque a verdade aqui relaciona-se com a prova e a prova relaciona-se com o poder de quem a declara, neste caso, a forma jurídica do tribunal. Por outro lado, o ónus da prova, a cargo do proponente ou do oponente, intervém em toda a controvérsia e orienta, em parte, a recepção das hipóteses em discussão. O que já dizia Fernando Gil, como eu citei no início. E, por fim, o processo articula-se com o estabelecimento e a avaliação neutra, imparcial do fato, o que representa uma exigência, aqui sim, epistemológica, fundamental. E este é um ponto de discussão com os poderes de investigação do juiz. Esta dimensão retórica do processo é essencial, porque a dimensão retórica do processo caracteriza a própria natureza das proposições, e lembro outra vez, não são fatos individuais, mas proposições que descrevem factos, que são sujeitas à prova. E tais proposições não são frases descritivas. Eu vou usar aqui um neologismo tirado do inglês. São frases ascriptivas, ou seja, atributivas, ou de direitos no processo civil, ou de responsabilidades no processo penal. Este conceito de frases ascriptivas vem de um autor, filósofo do direito muito famoso, Herbert Hart, que escreveu um texto, The Ascription of Responsibility and Rights, originalmente nos Proceedings of the Aristotelian Society, em 1948-49, e que foi